Fala galera do Estratégia Militar, tudo bem? Olha eu aqui novamente, professor Ismael Santos, né, das carreiras militares. Estarei com vocês juntos aí na Matemática 1 e na parte da Matemática 2, tá ok? Uma divisão aí pedagógica que eu juntamente com o professor Ítalo Marinho, tá, fizemos para que você consiga ter um aprendizado, consiga ter um desenvolvimento muito melhor, perfeito? Agradeço a presença de todos aí, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje eu darei continuidade na parte de teoria dos conjuntos, perfeito? Faremos alguns exercícios de fixação e alguns exercícios de concursos militares, tá? Venho aqui ressaltar, vale ressaltar, né, que esse tópico não é muito frequente, né, em questões em si. No entanto, essas questões servem como base para as demais questões, principalmente o tópico aqui de notações matemáticas, perfeito? Então, faremos algumas questões e logo após entrarei também em intervalos reais. Então, veremos quais são os tipos de intervalos reais, algumas propriedades, algumas operações com intervalos reais, tricotomia dos números reais, né? E, por fim, umas duas questões de intervalos reais, que na verdade serão 8, porque a gente vai analisar alternativa a alternativa, perfeito? Olha só, recapitulação de operações entre conjuntos. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria abordar com os senhores, né? Pontuar aqui, né? A primeira operação, né, mais conhecida, que é a união B, tá? É a operação da união. Na operação da união, senhores, uma coisa bem interessante que vocês podem perceber, que é, se eu tenho um conjunto A e eu tenho um outro dado conjunto B, se eu quiser a união desses conjuntos, basta eu encontrar os elementos que pertencem a toda essa parte rachurada, tá? Toda essa parte destacada aqui. Então, essa parte em azul, a parte em azul, representa a união B. Perfeito? Vou dividir o nosso quadro aqui em dois pedaços. Pode ser? Vem comigo aqui então, ó. Tá? Esse aqui é o quadro 1 e esse aqui é o quadro 2, tá? Isso aqui é para facilitar a sua visualização dentro da nossa didática aqui. Perfeito? Então, olha só. Vimos o conjunto A, o conjunto B. Se eu quiser trabalhar com a união desses conjuntos, eu preciso visualizar os elementos que estão ao lado aqui. Então, olha só. Preste atenção aqui, ó. Vou traçar uma outra retinha aqui e uma continuidade aqui. Aqui eu vou mencionar o quê? Um exemplo para os senhores. Imaginemos um conjunto A com os elementos 1 e 2 e um conjunto B com os elementos 0, 2 e 3. Tá? Se eu quiser trabalhar com a união desses conjuntos, como é que eu tenho que fazer? Eu desenho o diagrama do conjunto A, desenho o diagrama do conjunto quem? Conjunto B. Dentro do conjunto, eu vou pontuar os elementos. Eu começo sempre pela interseção, meu querido. A interseção aqui é o elemento comum. Então, o elemento comum é o 2. Então, ele vai na parte que é comum aos dois conjuntos. Perfeito? E fora da interseção, são os elementos somente A, que é o 1, e somente B, que é o 0 e o 3. Por consequência, a nossa união de conjuntos fica como? Fica representado pelo conjunto 0, vou começar do menor para o maior, 0, 1, 2 e, por fim, 3. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Vamos para o nosso segundo exemplo, segunda operação. A próxima operação que eu vou falar com os senhores é a operação da interseção. Então, a interseção ou intersecção, ela é representada da seguinte forma. Vem aqui comigo. De novo, vou trabalhar com o diagrama de Venn com os senhores. Então, eu tenho um dado conjunto A e eu tenho outro dado conjunto B. Perfeito? A interseção desses conjuntos, senhores, será exatamente essa parte comum aqui, ó.
esse elemento aqui, ó, que é a nossa o quê? Interseção de dois conjuntos. Então, mestre, como é que eu exemplifico isso no diagrama? Com um exemplo. Olha só, simples. Olha só, exemplo. Os mesmos conjuntos, né? A e B, só que eu vou colocar outros elementos. Vou colocar o elemento Azinho e Bzinho. E o conjunto Bzão, eu vou colocar os elementos Azinho, Czinho e Dzinho. Então, como é que eu visualizo isso no diagrama? No diagrama vai ficar simples, ó. Conjunto A e o conjunto quem? Conjunto B. Tudo bem? Dentro da interseção, na parte da interseção, eu vou colocar que elemento? O elemento que é comum. E que elemento é comum? O elemento A. Sempre começo pela interseção. Situei o A na interseção, do lado de fora eu coloco apenas quem? Os elementos não comuns. Elemento não comum do A é o B. E o não comum do Bzão, do conjunto B, é o C e o D. Tudo bem até aqui? Por consequência, a interseção, ela vai ficar assim, ó. A interseção B vai ser igual a que conjunto? O conjunto que possui o elemento A. Percebam que neste caso aqui, eu tenho um exemplo de conjunto unitário. Observação, só para lembrar. Observação, olha só, observação, OBS. Quando a interseção for vazia, eu estou diante de conjuntos. Que tipo de conjuntos? Conjunto disjuntos. Tá bom? Então, nos conjuntos disjuntos, a interseção é vazia. Perfeito? Vamos para o nosso terceiro exemplo? Simbora! Terceiro exemplo, exemplo C. No exemplo C, eu estarei diante de uma diferença de quê? Diferença de conjuntos. Então, aqui é diferença de conjuntos. Tá? Eu posso ter A menos B ou o próprio B menos A. Como é que fica isso no exemplo, mestre? Olha só. Fica assim, ó. Aqui é o conjunto A. E aqui é o conjunto B. Tá? E vou colocar de novo aqui, ó, o conjunto A. E vou colocar novamente aqui o nosso conjunto quem? Conjunto B. Em termos de diferença de conjuntos, fica nesse esquema aqui, ó. A menos B nada mais é a parte do conjunto que pertence só a A. E B menos A nada mais é a parte do conjunto que pertence somente quem? Somente a B. Então, na nomenclatura, esse diagrama aqui é A menos B. E na nomenclatura, esse aqui é B menos quem? B menos A. Como é que fica isso aí com exemplo, senhores? Com exemplo. Olha só, para ficar bem didático, tá ok? Olha só, exemplos. Eu tenho um conjunto A com os elementos 0, 1 e 2. E tenho também um conjunto B com os elementos 0, 4 e 5. Tudo bem? Se eu quiser descobrir a diferença A menos B, basta pegar os elementos que só pertencem quem? Só pertencem a A. Quem só pertencem a A? O elemento 0 pertence a A e pertence a B. O elemento 1 só pertence a A. E o elemento 2 só pertence a A. Então, fica exatamente o conjunto 1 e 2. Agora, se eu quiser o conjunto B menos A, isso aqui vai ficar como? Os elementos que só pertencem a B. Somente a B, que não precisa, não pode, na verdade, estar contido no A, está pertencendo a A. Então, eu elimino o 0, que é a nossa interseção, e fica com quem? Com o elemento 4 e o elemento quem? O elemento 5. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Então, essa é a recapitulação de união, interseção e diferença.
vamos para o nosso próximo slide para eu continuar essa recapitulação de operações entre conjuntos. Olha só, agora vou para o nosso exemplo D. O nosso exemplo D, eu vou trabalhar com complementar de B em relação a A, que em tese é igual a A menos B. Isso aqui significa complementar de B, do conjunto B, na verdade, né? Em relação a que conjunto? Em relação ao conjunto A. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos dividir novamente o nosso quadrinho aí, meus queridos. Vamos lá. Dividindo o nosso quadro. Perfeito? Deixa eu colocar na cor, nessa cor aqui, ó. Na cor azul, perfeito? E o verde eu vou destacar aqui, ó. E aqui fica o nosso exemplo, conforme a gente estava fazendo anteriormente. Perfeito? Então, olha só, complementar, meus queridos, complementar tem uma característica muito interessante. Para você trabalhar com complementar, é necessário, além de termos dois conjuntos, um deles tem que ser subconjunto do outro. Então, se eu tenho um conjunto B aqui e um conjunto A aqui, né, eu tenho de fato uma relação de quê? Inclusão. Ou seja, B está contido no conjunto A. Se eu tiver uma relação de inclusão, ou seja, um conjunto está contido em outro, aí sim eu consigo fazer complementar de B em relação a A. Que é a mesma coisa, né, que A menos quem? Que A menos B. Perfeito? Tranquilo? E que partezinha que representa esse complementar? Essa partezinha de fora aqui, ó. Essa partezinha aqui que eu estou destacando em quê? Em azul. Exatamente essa parte é que representa o nosso quê? O nosso complementar. Vamos para o exemplo ao lado? Vamos lá. Olha só, exemplo. Imaginemos um conjunto A com os elementos 0, 1, 2 e 3 e 4. E imaginemos agora um conjunto B com os elementos 0 e 1 somente, tá bom? 0 e 1. Show de bola. Vamos desenhar esse conjunto? Vamos. Primeiro eu desenho quem? O conjunto B, que é o menor. O conjunto B. O conjunto B possui os elementos 0 e 1. Agora vamos desenhar o conjunto A. Olha o conjunto A aqui, ó. Olha o conjunto A grandão. O conjunto A, por sua vez, possui que elemento? O 0, o 1. Só que o 0 e 1 já está dentro do A. Lembra que eu mencionei que não precisa repetir os elementos dentro de conjuntos? Perfeito. Então, o 0 e 1 já está. Falta mencionar quem? O 2, 3 e 4. Então, eu venho, ó, 2, 3 e 4. Ok? Se eu quiser, então, fazer complementar desses elementos, né, complementar desses conjuntos, melhor dizendo, complementar de B em relação a A, basta eu lecionar aqui, eu explicar, eu descrever os elementos que faltam em B para chegar em quem? Para chegar em A. Quem que falta em B para chegar em A? São os elementos que estão aqui fora. Ó. Porque se eu pegar esses elementos e colocar no conjunto B, o B será igual a quem? B será igual a A. Perfeito? Então, o resultado aqui fica quem? O elemento 2, o elemento 3 e, por fim, o elemento 4. Tranquilo? Show de bola? Pessoal, observação, né? Isso aqui é para você sair da média. Olha só, observação. Se nós não tivermos relação de inclusão, por exemplo, vou usar o B ali, né, como eu estava usando. Se eu não tiver relação de inclusão, B não estiver contido em A, isso aqui implica dizer que complementar de B em relação a A não está definido, não existe. Tá bom? Então tem que haver sim uma relação de inclusão. Show de bola? Tranquilo?
Pessoal, olha para mim aqui então agora. Então, fiz uma breve recapitulação em relação às operações dentro de conjuntos. Então, união, interseção, diferença e complementar. A partir de agora, eu darei continuidade nas operações e, por fim, terminarei a parte final de conjuntos numéricos, de conjuntos, de teoria dos conjuntos, que versa sobre cardinalidade, ok? E daremos logo em seguida uma praticada com bastantes questões, perfeito? Até aqui, sem crise, sem problema? Tranquilo? Show de bola! Vamos que vamos! Vou apagar aqui. Show de bola, vamos embora. Agora, olha só, diferença simétrica. Diferença simétrica. Olha só que legal. Senhores, irei utilizar aqui um exemplo modelo, tá bom? Um exemplo modelo. Então, olha só, vou novamente dividir o nosso quadrinho, tá? Vou dividir o nosso quadrinho. Essa parte inicial aqui. E colocarei parte 1 do quadro e parte 2 do nosso quadro. Só para vocês se situarem, perfeito? Vamos lá. Olha só, esse exemplo aqui, ó. Utilizarei exemplos para a gente aprender isso aqui. Ó, exemplo. Tá bom? Exemplo. Olha só, imaginemos dois conjuntos A e B. Dois conjuntos quaisquer. Então, olha só. Aqui eu tenho o conjunto A, perfeito. E aqui eu tenho quem? O conjunto B. Tudo bem até aqui? Show de bola. Vamos imaginar de novo, vou colocar outro diagrama desse aqui. O conjunto A. E aqui eu vou colocar o conjunto B novamente. Tá bom? Vamos olhar esses dois ladinhos aqui, perfeito? Show de bola. Galera, acabamos de ver que se eu destacar esses elementos aqui, ó, esses elementos, eu estou trabalhando com o quê? A menos B. Tudo bem até aqui? Que são aqueles elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Show de bola. Agora, olha só, percebam esses elementos aqui, ó, que poderiam estar descritos nessa parte aqui do conjunto. Essa partezinha que eu acabei de destacar, ela representa quem? B menos A. Tudo bem? Show de bola? Agora, olha só. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Se eu unir esses dois desenhos, vê se não fica assim, ó. Conjunto A, conjunto B. Vê se não fica assim, ó. Conjunto A e conjunto B. A parte que está da sua esquerda, a nossa esquerda, é esse pedacinho aqui, ó. E a parte que está à nossa direita é essa partezinha aqui. Ou seja, o que eu fiz? Eu uni essas relações A menos B e B menos A. Se eu unir, galera, eu formei uma terceira forma de representação. Essa forma de representação é exatamente a diferença simétrica entre esses dois conjuntos A e B. Ou seja, diferença simétrica, senhores, diferença simétrica, A delta B, diferença simétrica, nada mais é que A menos B, união B menos A. Caramba, mestre, ficou simples, né? É simples mesmo, tá? Não é difícil. Agora, muitos não conhecem essa notação, tá? Então, fica aqui para você, na hora da prova, tirar onda, perfeito? Então, olha só, vamos para o nosso quadro 1 aí. A diferença simétrica nada mais é que unir em um só conjunto, elementos que pertençam a apenas um dos
dois conjuntos. Coloquei em caixa alta aí, justamente para vocês se ligarem. Para ser diferença simétrica, ou seja, A delta B, tem que acontecer o quê? Tem que unir em um só conjunto, perfeito? Em um só conjunto, elementos que pertençam a apenas um dos dois conjuntos. Apenas um dos dois conjuntos. Então, tem que pertencer a apenas esse conjunto e a apenas esse conjunto. Apenas A e apenas B. Perfeito? Então, olha só. Vou escrever de uma forma um pouquinho mais didática aqui para os senhores não se perderem, tá? Vou escrever um pouco mais didático aqui, tá bom? Olha só. Vou escrever assim, ó. Diferença simétrica. Ó, diferença simétrica. São elementos que pertencem a só A e a só B, vírgula, formando assim um novo conjunto. Tá? Eu acho que assim fica melhor. Por quê? Só A e só B. Aqui, ó, só A e só B. Formando assim um novo conjunto que é a nossa diferença, o quê? Diferença simétrica. Tranquilo até aqui? Beleza. Existem algumas propriedades, senhores, algumas propriedades interessantes. Olha só. A diferença simétrica B, né, é igual a B diferença simétrica de A. Posso dizer ainda que A diferença simétrica de A é igual a quê? Vazio. Posso dizer ainda que A diferença simétrica vazio é igual ao próprio quem? Ao próprio A. Perfeito? E uma quarta, na verdade, uma quarta propriedade que é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui, é a seguinte. A diferença simétrica B pode ser escrita também como A união B menos A interseção B. Perfeito? Então, esse exemplozinho aqui, ó, esse exemplozinho aqui é uma outra forma de eu escrever a nossa diferença, o quê? A nossa diferença simétrica. Tudo bem até aqui? Vai dar o mesmo resultado, pessoal, o mesmo resultado, tá bom? Vai dar a mesma coisa, vai dar esse mesmo diagrama aqui. Ok? Perfeito. Vamos seguindo, então. Cardinalidade de conjuntos. Vamos lá. Olha só, galera. Preste atenção aqui em mim agora. Cardinalidade de conjuntos. Pessoal, muitos não conhecem essa palavra, cardinalidade. Muitos conhecem como quantidade de elementos de um determinado conjunto. É a mesma coisa, são sinônimos. Então, quando eu falo qual é a quantidade de elementos de um conjunto A, ou qual é a quantidade de elementos de um conjunto B, essa quantidade que eu estou falando é exatamente a nossa, o quê? Cardinalidade. Ok? Tranquilo? Então, olha só. Agora, nesses próximos slides aqui, nós vamos abordar cardinalidade do conjunto vazio, cardinalidade de 2 conjuntos e cardinalidade de 3 conjuntos. Não há necessidade de eu falar cardinalidade de 4, de 5 e de N conjuntos, tá? Porque extrapola o objetivo do nosso curso, perfeito? Mas irei abordar aqui, sim, de conjunto vazio, de 2 conjuntos, no caso de juntos, de 2 conjuntos não disjuntos e de 3 conjuntos, perfeito? Isso aqui, pessoal, cardinalidade de conjuntos, que é a quantidade de elementos, é aquela famosa relação de inclusão e exclusão, tá? Que muitos dos senhores viram aí no coleginho de vocês, perfeito? Tranquilo? Então vamos lá, segue comigo aqui.
Simbora. Vamos aqui, ó, trabalhar assim, ó. Galera, conjunto vazio. Imaginemos o conjunto A. É um conjunto vazio, perfeito? É uma forma de você notar o conjunto vazio, de você representar. Posso representar também o conjunto A como dessa forma, com zerinho, com tracinho, perfeito? Ou posso representar também o conjunto vazio por uma sentença contraditória. Por exemplo, o conjunto A possui elemento x, tal que x é diferente de x. Ora, como é que pode x ser diferente de x? Né? O 2 ser diferente de 2. Não tem como. Então, isso aqui é uma sentença contraditória, logo não possui elemento. Por consequência, o A é vazio. Show de bola, tranquilo. Galera, se o conjunto A ele é vazio, a cardinalidade dele, ou seja, número de elementos de A, por definição, vai ser quanto? 0. Ele possui 0 elementos, então, por definição, o conjunto vazio possui que cardinalidade? 0, tá? A título de conhecimento, pessoal, tá? Só para vocês saberem que existe, né? Cardinalidade pode ser representada por N, por exemplo, quantidade de elementos de A. Também pode ser representada por jogo da velha A, também a cardinalidade. Também pode ser representado por card A. Tá? Vou melhorar isso aí que eu acabei de escrever para ficar de melhor visualização. Vamos lá. Card A, ou seja, cardinalidade. Tudo é a mesma coisa, tá, pessoal? Hora ou outra eu vou usar um ou outro elemento aí para vocês relembrarem. Então, percebam que no conjunto vazio a cardinalidade é quanto? É 0. Agora, isso aqui é por definição, perfeito. Agora, olha só, de conjuntos disjuntos, pessoal, conjuntos disjuntos, vamos lá, hein? Tem que já saber de cabeça. Conjuntos disjuntos são conjuntos que não possuem o quê? Interseção. Galera, se eles não possuem interseção, vamos lá, vamos trabalhar aqui com um exemplozinho, né? Exemplozinho é sempre bom para ilustrar o que vocês estão começando a aprender. Exemplo, vamos imaginar o conjunto A com os elementos 0 e 1. Tá bem simples. E vamos imaginar agora um conjunto B com os elementos 2 e 3. Ok? Beleza. Galera, pergunta aos senhores. A interseção B é igual a quê? Vazio. Sim ou não? Existem elementos em comum? Não. Então, se não existem elementos em comum, esses conjuntos são chamados de conjuntos o quê? Disjuntos. Tudo bem até aqui? Lindo. Show de bola. Então, vamos lá. Se os conjuntos são disjuntos, qual é a quantidade de elementos do conjunto A? O 0 e 1. Quantidade, 2. Perfeito? E qual é a quantidade dos elementos do conjunto B? Ó, também são quantos? São 2. Ou seja, a quantidade de elementos de A união B, né? Porque eu estou trabalhando aqui, ó, com a cardinalidade da união de conjuntos, a cardinalidade de A união B, percebam que vai ser 2 mais 2, que resulta o quê? 4, tá? Percebam que é fácil observar isso aí. Então, quando os conjuntos são disjuntos, a cardinalidade nada mais é que você o quê? Fazer a operação da soma. Então, vamos lá. Volta para o quadro 1 aqui, ó. Para o quadro 1 e aqui é o quadro 2. Vem para o quadro 1. No quadro 1, eu tenho um conjunto com os elementos 0 e 1. E no quadro 2, no conjunto B, né? Eu tenho os elementos 2 e 3. Possuem interseção? Não possuem interseção. Se não possuem interseção, meus queridos, o que vai acontecer? Cardinalidade de A união B nada mais vai ser que a cardinalidade do conjunto A
mais a cardinalidade do conjunto quem? Do conjunto B. Então, fechamos aqui a nossa teoriazinha de cardinalidade de conjuntos, da união de conjuntos disjuntos. Tudo bem? Então, basta você somar as quantidades. Pessoal, preste atenção. Você só vai somar as quantidades dos dois conjuntos se eles forem o quê? Disjuntos. Então, olha só, preste atenção aqui. Vem comigo. Você só vai somar a quantidade de um com a quantidade de outro se eles forem disjuntos. Se eles forem disjuntos. Perfeito? Então, repitam comigo. Só vai somar as quantidades de elementos de cada conjunto se eles forem disjuntos. Perfeito? Por quê? Porque quando eles são disjuntos, não tem o quê? Interseção. Então, você não precisa se preocupar com ela. Tudo bem até aqui? Perfeito? Então, vamos seguir então. Vamos lá. Cardinalidade de três conjuntos, A, B e C. Vou dividir o nosso quadro, tá bom? Vou dividir o nosso quadro. E desse lado de cá, eu vou colocar a cardinalidade de dois conjuntos. Então, vou colocar aqui, ó. Cardinalidade da união de dois conjuntos. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, ó, cardinalidade da união de dois conjuntos. Perfeito. Então, olha só, galera. Vamos imaginar aqui dois conjuntos, né, que não são disjuntos. Então, olha só. Imaginemos o conjunto A. Imaginemos o conjunto B. Perfeito? Show de bola. Agora, olha só. Imaginemos de novo o mesmo conjunto A. Olha só, galera, bem didático para vocês entenderem. O conjunto B. A partir do momento que você entende a matéria, não precisa decorar. Ok? O conjunto A, vou colocar o elemento 1. Na interseção eu coloco quem? O 0. E aqui eu coloco o elemento 2. Aqui eu vou colocar os mesmos conjuntos. 0, 1 e 2. Né? Respectivamente 1, 0 e 2. Ok, show de bola. Vocês já aprenderam a identificar quais são os elementos do conjunto. Então, olha só, a partir desse diagrama de Venn, eu percebo que o conjunto A é formado por que elementos? Olha só, vou analisar todo o conjunto A. Todo o conjunto A. Então, os elementos de A quem são? 0 e 1. Ok? Agora, olha só, eu vou analisar o conjunto B agora. O conjunto B, meus senhores, é formado por quais elementos? Fala aí pra mim. Hã? Isso. 0 e 2. Perfeito. Lindo. Agora, olha só. Vamos trabalhar com a união desses conjuntos? Vamos. Vou fazer o quê? A união. A união B nada mais vai ser que juntar os elementos. Galera, o 0, ele aparece quantas vezes? 2. Aparece uma em cada conjunto. Precisa colocar 2 vezes? Não. Basta você colocar uma. 0. Depois entra o 1, depois entra quem? O 2. Tudo bem até aqui? Show de bola. Percebam que, olha só, percebam que, observação. Vocês vão entender aonde eu estou querendo chegar. Observação. Perceba que se, ó, vou até separar aqui para vocês não caírem nessa pegadinha. Observe que se eu pegasse a cardinalidade de A, que é quanto? 2 elementos. Se eu pegasse a cardinalidade de B, que também são quantos? 2 elementos. Perfeito? Olha aqui, ó. 2 elementos e 2 elementos. Se eu fizesse a união e quisesse a cardinalidade da união, né? Se eu trabalhasse desse jeito, a cardinalidade seria 2 mais 2 e resultaria em quanto? Em 4. Só que olha só que legal. Olha que maneiro. Olha o que Cantor percebeu. Não corresponde a essa união aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, deu o resultado 4 elementos. Nesse exemplo aqui,
deu o resultado quanto? 3 elementos. Por que aqui deu 4? Responde para mim. Pensa aí. 3 segundos. Por que aqui deu 4? Isso. Show de bola. Perfeito. Já perceberam o quê? Porque aqui, ó, neste exemplo, você, olha só, hein? Você contou o 0 2 vezes. Isso. Ou seja, você contou a nossa interseção, olha aqui, ó, 2 vezes. Quando, na verdade, dentro de conjuntos, você só precisa contar o quê? Uma. Então, resumindo, a cardinalidade de dois conjuntos, fica como? N, cardinalidade, né, de A união B, vai ser igual a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B menos a cardinalidade de A interseção B. Lindo! Show de bola! É assim? É assim mesmo. Caramba, eu percebi isso sozinho. Show, parabéns. Está no caminho certo. Tá ok? Então, olha só, eu preciso subtrair uma interseção. Ó, eu acabei mexendo ali para dar uma ênfase e fiz besteira. Olha só. Olha aqui, ó, eu preciso subtrair uma interseção. Eu preciso subtrair uma vez, senão eu vou contá-la quantas? 2 vezes. Olha para mim aqui. Então, galera, percebam que, presta atenção, percebam que se eu fizer a soma dos elementos do conjunto A com o conjunto B, eu vou contar a sua interseção 2 vezes. E se eu tiver 3 conjuntos e eu somar o conjunto dos 3, sem me preocupar com a interseção, eu vou encontrar uma quantidade de elementos maior que o nosso universo. Caramba, mestre, então é isso que acontece quando numa questão ele me dá uma quantidade de 300 pesquisados, por exemplo, né, que estudam na Universidade A, na Universidade B, na Universidade C, e quando eu somo as quantidades de cada conjunto, dá maior que o meu universo. Isso, exatamente isso. É porque você está contando a interseção 2, 3, talvez 4 vezes, dependendo da quantidade de conjuntos. Tudo bem? Então você tem que se preocupar em retirar a sua o quê? Retirar a sua interseção. Por isso que cardinalidade de conjuntos tem um nome bem legal que é princípio da inclusão e exclusão. Inclui, soma, exclui, diminui. Soma, diminui, soma, diminui. Perfeito? Tranquilo? Então nunca mais você vai se preocupar em somei o conjunto A, somei o conjunto B, deu uma quantidade maior que o conjunto universo. Aí você já pensa assim, caramba, o mestre falou que o conjunto universo é sempre o maior que está sendo abordado no problema. E como é que pode eu somar os elementos e dar maior que o meu conjunto universo? É por causa disso. É porque você está somando os elementos mais de uma vez. Tranquilo? Beleza? Então, preste atenção, fique ligado. Se você somar a quantidade de conjuntos de determinada questão e essa quantidade já superar o seu conjunto universo, certamente você terá um diagrama em que possui interseção. Tudo bem até aqui? Beleza, volta comigo aqui para a tela.